E aí, pessoal, hoje dia 25, então o capítulo de correspondência, é claro, é o 25. Então hoje o tema, ele é bastante interessante e usual para nós, no nosso dia a dia, para convivência. E o tema é vida social e governo. Como é comum, né, pessoal, a gente analisar a dificuldade que existem das pessoas se relacionar, ou porque existe um problema de comunicação, onde uma não consegue expressar o seu ponto de vista e assim a outra não consegue entender. Ou, por exemplo, na questão política, também existe uma divergência, às vezes de princípios, às vezes de valores, às vezes de corrupção. Percebe? Então existem temperanças diferentes. Por exemplo, existem pessoas que estão mais sujeitas e até se sentem mais confortáveis com desafios, com o risco, com o perigo, né? Então são pessoas de dominância. Existem pessoas que valorizam mais a relação pessoal e isso é a influência, né, que é predominante na pessoa. Então o que acontece? Essas pessoas já têm uma divergência aqui na hora de se relacionar. Uma tem foco em pessoa e outra tem foco em resultado. Então logo quando elas vão se comunicar, se não houver essa compreensão e essa capacidade também de comunicação e até de aceitação do ponto de vista diferente, então vai ter um conflito, e aí onde existem os problemas de relacionamento. Então perceba, e aí só para complementar, já que eu entrei nesse ponto, existe também pessoas que são mais confortáveis com questões metódicas, são mais pacientes também com foco em pessoas, só que extremamente acolhedoras, carinhosas, pacientes, boas ouvintes. Então são pessoas classificadas como estáveis. E assim como, para finalizar, são 4 temperamentos, 4 tipos de perfis comportamentais. Existe a pessoa conforme, que é mais detalhista, que se apega aos mínimos detalhes, que normalmente é tida como uma pessoa arrogante. Enfim, existe certo ou errado? Não, existe uma mistura disso tudo em nós. Só que vai ter a pessoa que ela tem a predominância mais conforme, mais detalhista. Vai ter a pessoa que tem a predominância mais dominante, mais influente. Então, quando essas pessoas vão levar uma ideia para outra, acontece o quê? Um desentendimento, um conflito de relacionamento, porque são focos diferentes, percebe? Então, se você quer ficar aqui até o final, você vai, se você quiser, né, claro, você vai poder aprender muitas coisas interessantes nesse sentido, porque isso é muito prático, é muito usual no nosso dia a dia, compreender essa relação social aí e, é claro, respeitar a opinião dos outros. Muito bem, versículo 1 ele começa assim, ó: também esses provérbios de Salomão, recolhidos e copiados pelos funcionários de Ezequias, rei de Judá. Então aqui era o rei de Judá que recolheu os provérbios do rei Salomão. Então o rei Salomão, ele já tinha passado dessa vida, mas ele já tinha deixado as suas instruções, seu modo de pensar, de se relacionar. E o rei lá, né, de Judá, Ezequias, ele reconhecendo essa sabedoria, ele recolheu isso. E depois isso foi atribuído aqui ao livro de Provérbios. Então olha as mensagens aí, ó. Primeiro, a convivência social. A glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos reis é pesquisá-las. Então perceba, qual que é o meu entendimento aqui a respeito dessa mensagem? Se a gente pensar a evolução da humanidade, ela é milenar. E o que ficou? A história registrada em um livro, que é a Bíblia. Então, independente de religião, a história está aqui. Perceba a revolução que a internet está causando hoje. A informação, ela é acessível para todos. Só que existem verdades e existem mentiras. Percebe? Existem coisas produtivas e existem coisas improdutivas. Então depende do que você se conecta e da sua capacidade de discernir. Porque se a gente avançar no tempo assim, pensar lá na frente, passou-se 2 séculos, talvez a história, a humanidade evoluiu bastante, e o que ficou registrado na época atual pode ser coisas produtivas e coisas construtivas. E lá na frente isso vai chegar como uma verdade ou talvez como uma mentira. Percebe? Então,
A glória de Deus é ocultar as coisas no sentido de que não tem como você, em 100 anos de vida, por exemplo, compreender toda a história. Então cabe a você, como rei, como pessoa que tem governo e domínio próprio, pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Porque lembre-se, a mídia, as pessoas vendem ideias erradas, vendem ideias que te prejudicam. E é você que tem que ter essa sabedoria de discernir o que é certo e o que é errado. Então, a glória dos reis é pesquisar, é saber discernir, é saber tirar as próprias conclusões com base em estudos, pesquisas, certo? Fica essa dica aí para vocês. Eu, particularmente, eu me identifico bastante com esse versículo, porque eu tenho essa necessidade de estudar e de compreender aquilo que foge da minha capacidade racional, né? E aí isso aqui também tem a ver com a idolatria. Por quê? Porque existem pessoas que idolatram obras que o ser humano construiu, um edifício, por exemplo, a própria natureza, os elementos, mas não é capaz de reconhecer que por trás disso existe um arquiteto, alguém que projetou tudo isso. Por exemplo, se você pegar as teorias de Darwin, que você veio do macaco, você é uma evolução do macaco, eu não acredito nisso. Se eu pegar aqui, por exemplo, Gênesis, o ser humano ele foi feito no 6º dia e o animal ele foi feito antes. Então talvez você tenha, como uma sequência disso, o instinto animal dentro de você, mas com certeza você não é parente do macaco, pelo menos eu não sou. Se você é, tudo bem. Então percebe, é o meu discernimento, é o meu ponto de vista, é o meu entendimento. Você, claro, tem o seu ponto de vista e eu respeito isso. E essa é a questão, certo? Essa é a questão. Por exemplo, se a gente pegar a teoria do Big Bang, vamos imaginar, vou contar uma história rápida aqui para vocês, para que vocês tirem suas conclusões. Imagina que aqui eu vou fazer um bolo. Então eu tenho aqui uma forma e aí eu coloco aqui farinha, leite, ovo, açúcar, chocolate em pó, leite condensado, creme de leite, está tudo aqui os ingredientes. Agora eu venho aqui com a dinamite, acendo ela e explodiu. Quando explodir isso aqui de uma forma coincidente, tudo vai se misturar adequadamente, tudo vai fazer um bolo, e agora eu tenho um bolo, porque a explosão me proporcionou isso. Eu sinceramente, por mais que isso tenha uma certa lógica, a explosão pode até ter sido com explosão, mas essa explosão eu acredito que teve um arquiteto que projetou ela, percebe? Não foi coincidência, não é coincidência a grandeza de tudo isso, a matemática de tudo isso, a ciência de tudo isso. Então esse temor a Deus é reconhecer um Criador como lei, a lei que rege tudo e a todos, a própria natureza, o próprio ser humano, os próprios animais, os astros no céu e etc. Percebe? Então tem pessoas que é capaz de reconhecer aquilo que é visível, mas não é capaz de reconhecer aquilo que vai além. Percebe? Então essa é a glória do rei, que é a pessoa que tem um governo e um domínio próprio. Ela vai tirar as próprias conclusões, então ela vai estudar, ela vai pesquisar e ela vai analisar a verdade, até porque não existe uma verdade absoluta, existe exatamente um ponto de vista, existem graus diferentes. Por exemplo, o frio e o calor é a mesma coisa, só que em graus diferentes. Se eu tenho 100 graus Celsius, isso pode ser ruim para mim, ser humano, porque não é uma temperatura agradável ou saudável para mim, na verdade ela é maléfica. Agora, o que é melhor, morrer queimado ou morrer gelado? Percebe? O que existe é uma ponderação aqui. Para mim, como ser humano, algo em torno de 20 graus é agradável, é saudável. Então, na medida que eu vou para o frio, para essa polaridade do frio negativa, é prejudicial. Na medida que eu vou para o calor excessivo, então perceba uma coisa só, eu só estou transitando em graus diferentes. Então a verdade e a mentira é a mesma coisa. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma mentira absoluta. Existem graus diferentes. E aí você, como pesquisador, vai tirando suas próprias conclusões. Aqui, por exemplo, é o meu ponto de vista, é o meu conceito e a minha experiência com o livro de Provérbios
deixado aqui para que você analise a partir das suas experiências, do seu entendimento e daquilo que, é claro, você sabe e tem como verdade. Percebe? Muito bem, a altura do céu, a profundidade da terra e a mente dos reis são coisas insondáveis. Então, olha só, a altura dos céus, por mais que hoje a tecnologia esteja avançada, não é possível ainda para o homem explorar muito as profundezas do espaço, não é verdade? E a mente do rei, fazendo uma analogia, que a pessoa que tem governo próprio, a pessoa que estuda, pesquisa, que se desenvolve, que aprende para não depender de situações de pessoas, é insondável. É insondável para quem? Para quem tem a ignorância. E a ignorância é a falta desse discernimento, de forma até analógica, aqui como eu coloquei, do que é os graus diferentes. Então, calor excessivo, frio excessivo. Não existe o bom ou o certo, porque eu posso ter uma bactéria que vive num calor assim, abusivo, 1000 graus Celsius, e tem uma bactéria que vive nos 1000 graus Celsius negativo. E se essa aqui for para o calor, ela morre. Se essa aqui for para o frio, ela morre, percebe? Então existem pontos de vista diferentes. Então o rei, nesse sentido de pesquisa, de cientista, nesse sentido espiritual, emocional, ele tem tanta informação que ele é incompreendido pelos demais. Então por isso que é insondável. É insondável para a sabedoria terrena, que é a horizontal. Agora, lembre-se que a terrena ela é limitada. A vertical, que é a divina, ela é ilimitada. Tá bom, pessoal? Então meu ponto de vista mais uma vez sendo expresso. Versículo 4. Tire a escória da prata e esta ficará completamente pura. Tire o injusto da presença do rei e o trono deste se firmará na justiça. Então qual que é a mensagem aqui? Tire a escória da prata, aquilo que não é bom, aquilo que tira o valor da prata, a beleza da prata. E o que seria isso em uma pessoa de poder, em uma pessoa que tem governo? Um rei, aí você pode pensar hoje um político, seja um prefeito, um governante, um presidente, um chefe dentro da empresa, uma pessoa que ocupa um cargo de hierarquia importante dentro da empresa. Se você tirar aquilo que é impuro dessa pessoa, vai restar o que? A justiça. E se ela governar esse negócio, esse estado, essa cidade, esse país com justiça, ela vai se firmar e ela vai levar favor. Ela vai proporcionar benfeitorias, percebe? É um bem comum para todos. Então essa é a glória para quem reina, para quem domina e para quem governa. É o que se espera da pessoa. É claro que às vezes essa pessoa ela é incongruente com tudo isso. Então ela está se alimentando da injustiça, que é a impureza, no exemplo simbólico aqui, da escória na prata. Tá bom? Não se vanglorie na frente do rei, nem ocupe o lugar dos grandes. É melhor que digam a você, suba até aqui, do que ser humilhado na presença de uma autoridade. Então qual que é a mensagem, o código aqui? Você que tem baixa relevância, então a gente viu lá do capítulo 22 ao 24, como se relacionar e se comunicar com pessoas de poder, pessoas poderosas no sentido hierárquico, tá? Independente do tempo. Então o que acontece? Se você ir lá e se expor em um lugar onde não é chamado, o que vai acontecer? Você pode ser humilhado. Então espere o seu momento, né? E isso é reconhecido como um sinal de sabedoria, o momento certo para poder colocar suas palavras, tá bom? Pior ainda é ser intrometido, né? Então se você é intrometido, se intromete onde não é chamado, então você tem como consequência ser humilhado. Muito bem, não se apresse a usar no tribunal aquilo que você acabou de ver, pois o que fará você no fim se o seu próximo o puser em apuros? Então tem outro provérbio que fala que aquele que se defende primeiro, ele parece estar com a razão, mas aí depois vem o sábio e prova o contrário. É a mesma mensagem, só que dita em palavras diferentes. Por quê? Para que a mensagem ela chegue até nós. Então perceba que Provérbios, independente da repetição, a mensagem às vezes ela é colocada
com palavras num contexto diferente, porque dependendo da experiência que você vive, essa mesma mensagem, esse mesmo versículo, ele pode ter significados diferentes para você. Então, essa é a instrução de Provérbios, por isso que é um alimento diário. Por mais que seja repetitivo, ele vai se tornar como uma luva em uma situação inconveniente para você, certo? Então, não se apresse a usar aquilo que você acabou de ver, porque lembre-se que o sábio, ele espera o tolo falar. Então, o tolo, ele fala, ele se exalta, ele vai lá e se sustenta no seu próprio saber, ele fala mais do que deveria. O sábio vai observar e no momento oportuno, com poucas palavras e com objetividade, ele vai lá e reverte toda a injustiça, porque é isso que o sábio faz, ele preserva a justiça. 9. Discuta a causa diretamente com o seu próximo, mas não se revele o segredo de uma outra pessoa, para que os ouvintes não difamem a você e o seu descrédito se torne irreparável. Então, aqui é um código de sabedoria muito forte. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa, certo? E essa pessoa, há pouco tempo atrás, estava na presença de um outro. E aí, ali conversando, daqui a pouco ela sai da presença dessa pessoa e vem até você. E ela começa a falar daquela pessoa. Ela começa a difamar, trazer um segredo que foi confiado pelaquela pessoa. Aí eu te pergunto, você vai confiar nessa pessoa? Se ela não é capaz de segurar o segredo de uma outra pessoa, ela vai segurar o seu segredo? Percebe? Então esse é um código para você identificar as pessoas que você pode sustentar a sua confiança, né? Então não é qualquer pessoa que você deve falar coisas íntimas. Eu vejo, e eu acho até o cúmulo, eu não compreendo isso, porque mesmo antes de estudar provérbios, eu já tinha isso comigo. Eu vejo pessoas que às vezes brigam, por exemplo, se desentendem no relacionamento conjugal. Aí chegam e começam a falar para outra pessoa, sabe, todos aqueles pontos negativos do seu cônjuge. Eu acho isso ridículo. Por quê? Porque esse é o momento, é natural que haja conflitos. Lembra que eu falei no início do relacionamento, dos pontos de vista diferentes, dos perfis, das temperanças. Então, o que acontece? Daqui a pouco essa poeira baixa, esse problema passou e daqui a pouco você está ali com a pessoa. Então, só o que você fez foi expor, né, a sua intimidade. Então, não faça isso e tome cuidado com quem espalha os segredos. Maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita na hora oportuna. Anel de ouro e colar de ouro puro é a correção do sábio para o ouvido atento. Então olha só, pessoal, mais uma vez a maçã aqui ela representa de forma simbólica o ouro na bandeja de prata, que torna isso ainda mais belo aos olhos. Então o que acontece aqui, ó? A palavra oportuna, ela tem essa beleza, ou seja, você vai falar no momento oportuno. Lembre-se que o sábio, ele espera o tolo falar, e então ele coloca com poucas palavras e com objetividade o seu ponto final, ele encerra essa história, ele não deixa espaço de argumento, né? Então essa característica de sabedoria. E a correção do sábio, olha só que aqui tem mais um código, ó. A correção do sábio para o ouvido atento. Então toda essa beleza ela se aplica também, por exemplo, um sábio. Se você tiver o privilégio de que uma pessoa com muita sabedoria te corrija, você pode se lapidar, você pode melhorar a sua própria versão. Lembre-se que o ser humano, ele se afia com a presença do seu próximo, assim como o ferro se afia com o ferro. Então lembre-se dessa mensagem, né? Se você tiver a oportunidade de enxergar as falhas que você não enxerga, no ponto de vista de uma pessoa que já tem experiência, que já tem aprendizado, que já passou essas barreiras que você ainda não passou, talvez ainda não enxergue, pela própria ignorância, né, pela própria arrogância. Então você tem a oportunidade de avançar, de tirar como se fossem as escamas dos seus olhos ali e avançar, tá bom? Neve fresca em tempo de colheita é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reanima a vida do seu senhor. Então aqui
Eu gosto dessas analogias que Provérbios faz, porque é para facilitar o entendimento. Lembra que Jesus falou que ele falava por parábolas, porque as pessoas vendo não entendiam, ouvindo não aprendiam. Então é necessário contar uma história para que aquilo faça sentido, colocando em segunda pessoa. Então a pessoa inconscientemente ela nem percebe, ela está inserida nessa história e assim ela consegue tirar os bloqueios, as barreiras que ela cria para que essa informação ela não seja bloqueada. Então ela consegue analisar isso de um ponto de vista diferente, tá bom? Então essa neve fresca no tempo da colheita, como seria agradável num tempo ali tão trabalhoso, de suor, de energia, cair uma neve, é como se fosse um refresco. Então assim é o mensageiro fiel para quem o envia, quem consegue levar a mensagem sem distorção, percebe? Com fidelidade, com justiça, com sabedoria. Então esse é o aprendiz da sabedoria. Nuvens e ventos e nada de chuva, é aquele que promete, mas não cumpre. Então olha só essa analogia aqui, o dia fechou, as nuvens carregadas tamparam o sol, e aí você espera uma tempestade, e aí fica o dia inteiro e não vem a chuva. Então só cria expectativa. Assim é a pessoa que promete, mas não faz. Lembre-se que a ação é o poder principal. Você pode falar, você pode mentalizar, mas se você não agir, isso nunca vai se concretizar, nunca vai tomar forma material. 15. Com a paciência dobra-se o magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Então esse provérbio aqui, ele me ajudou muito a baixar a raiva, baixar aquele sentimento explosivo. Por quê, pessoal? Porque eu sempre penso nisso. Quando me vem uma situação inconveniente que atiça a minha cólera, eu penso assim, deixa eu analisar a situação e ao invés de partir para a ignorância, partir para a ofensa, eu vou reprimir tudo isso, eu vou aplacar a minha ira e eu vou lançar palavras brandas, ou seja, palavras de ternura, de amor, de compaixão, e isso quebranta ossos, porque aquela pessoa, ela está esperando exatamente isso, que você vai energicamente ali partir para a ignorância. Às vezes ela já deseja uma discussão, uma briga, às vezes aquilo é um vício emocional e você alimenta. Então quando você faz o contrário, o que você faz? Você quebranta os ossos dessa pessoa, num sentido simbólico, você quebra, as pernas da pessoa no dito popular. Ela espera uma coisa e você faz outra. Se você encontra mel, coma apenas o suficiente para não ficar enjoado e você vomitar. Eu gostaria de perguntar, o que você entende sobre essa mensagem? Vou ler de novo. Se você encontra mel, coma apenas o suficiente. Não fique, para que não fique enjoado e vomite. Então, comenta aí, o que você entende pela essa mensagem? Porque eu demorei muito para compreender essa mensagem. Eu lia e não fazia sentido para mim. Até que um dia eu percebi, era um dia 25 e eu, em uma experiência de vida, eu estava me alimentando muito de conteúdos de uma única pessoa, como meu mentor, uma pessoa que eu validava, mas era só ela. Então percebe? Eu tinha encontrado algo que era doce, algo que era favorável, que era agradável para mim, mas eu estava consumindo em excesso. Então lembre-se que a glória do rei é pesquisar, mas tem que haver uma ponderação. Tudo que é excesso é veneno, tudo que é escasso é veneno também. Então precisa se encontrar um caminho do meio, e é você quem pondera esse caminho do meio, através do que? Da sabedoria. Então percebe, aquilo se tornou enjoado para mim. Por mais que a mensagem ela fosse construtiva, eu não conseguia mais ver, eu não conseguia mais ouvir a voz do cara, porque eu entrei ali numa pegada de dias e dias consumindo conteúdo, até que aquilo se tornou enjoado para mim, por mais que eu ainda validasse o conteúdo. Então, sempre que você encontrar algo agradável, não vá como a sede ao pote, pondere, tá? Tudo na nossa vida precisa de ponderação. Lembre-se que você não é apenas uma coisa, você é várias coisas, você é
saúde, você é espiritual, você é emocional, você é racional, você é social, você é servir ao próximo, existe uma parte de você que envolve as finanças, existe uma parte de você que envolve o profissional, e tudo requer uma ponderação. Se eu ir lá e só der atenção para um, naturalmente eu prejudico os outros, tá bom? Então essa é a questão, essa é a mensagem que eu compreendi depois de muitos anos lendo Provérbios. Então comenta aí o que você acha desse meu ponto de vista a respeito dessa mensagem. Não frequente demais a casa do seu próximo, para que ele não se canse e fique farto de você. Lembre-se que aqui a gente está falando de vida social. Então você às vezes tem um vizinho e você acorda, está na casa dessa pessoa. Deu horário do almoço, você está na casa dessa pessoa. Deu horário da janta, você está na casa dessa pessoa. Às vezes essa pessoa ela quer um tempo dela, às vezes um tempo com a família dela, e você está lá como um intrometido. E aí eu volto àquele versículo que diz assim, ó, deixa eu achar aqui rapidamente. Bom, muito bem, não vou encontrar muita informação aqui, mas não seja intrometido, não entre onde você não é chamado, porque assim você pode ser humilhado. Lembra-se dessa mensagem? Então tem uma conexão aqui. Beleza? Então, mais uma vez, ponderação. Então, acho que a ponderação ela é um dos segredos do convívio social. Você tem que saber administrar as quantidades, a presença, a relação. Assim como você não pode abrir mão, você também não pode exceder. Percebe? Versículo 18. Maçã, espada e flecha aguda é aquele que depõe falsamente contra o próximo. Então, maçã, espada e flecha aguda é aquele que depõe falsamente. Nos tempos antigos era comum, né? Eu não sei nem se era desafio ou o que era, o pessoal colocar uma maçã na cabeça do outro, pegar a flecha e tirar a sorte ali. Então, aquele que depõe falsamente contra o próximo, ele está correndo esse risco, né? Quem garante que vai acertar a maçã? Quem garante que essa flecha vai passar livre no ar? Ou quem garante que essa flecha não vai entrar no centro, na testa dessa pessoa, no olho, no coração, qualquer outra parte do corpo? Assim é aquele, né, que depõe falsamente contra o seu próximo. Dente solto e pé sem firmeza é confiar no traidor quando chega o perigo. Então perceba, se você já teve uma má experiência com uma pessoa, você vai continuar confiando esse mesmo assunto, essa mesma questão nessa pessoa? Se você faz isso, você é um tolo, tá? Porque a pessoa que já se provou infiel a você, no sentido talvez de levar uma mensagem verdadeira, sem distorção, enfim, pode ser vários exemplos aqui. É como se tivesse um dente solto ou o pé sem firmeza. Então não tem como, você já confiou. A confiança é isso, é a relação. Então se você não tem confiança, como você vai continuar confiando grandes coisas na mão dessa pessoa? Pequenas coisas que sejam, né? Então isso é uma questão de análise dessa relação. Qual que é a sua relação com as pessoas? Talvez com um familiar, com um cônjuge, com seu filho. Você que já tem um filho talvez adolescente, você confia ele sair, por exemplo, numa balada? Ele já te provou que ele é capaz de ser fiel no pouco? Percebe? Essa é a mensagem aqui. Vinagre na ferida e nudez no frio é entoar canções para um coração aflito. Então, qual que é a mensagem aqui de forma também, né, fazendo a analogia? Imagina que uma pessoa ela está com um coração aflito, ela teve uma má experiência na vida dela. E aí você chega e fica tentando animar aquela pessoa. Às vezes cantar algo para ela, vai chamar ela, por exemplo, vamos modernizar a coisa. Vai chamar ela para uma balada e às vezes não é aquilo. Vamos supor que a pessoa teve uma briga no relacionamento conjugal. E aí você, querendo ajudar, vai lá e vamos numa balada, que aí você vai distrair. Mas será que é isso que o coração dela precisa? O coração dela está aflito. Lembre-se que a palavra oportuna também pode ser a atitude oportuna no momento oportuno.
Então eis a questão aqui. Então se você faz isso, é como vinagre nos olhos e nudez no frio. Percebe a analogia? Então seja uma pessoa edificante, não uma pessoa que prejudica relações. Tá certo? Se seu inimigo tem fome, dê a ele de comer. Se tem sede, dê a ele de beber. Então percebe aqui, a mensagem é: não pague com a mesma moeda. Às vezes a pessoa, ela te praticou algum tipo de injustiça, de maldade. Você não vai pagar ela com a mesma moeda. Sai desse ditado popular. Você vai pagar ela conforme aquilo que ela precisa, né? Então talvez ela precise de uma palavra de apoio, talvez ela precise de uma mensagem de luz. Às vezes ela não enxerga um problema que está tão perto dela, mas pelo fato de estar tão perto ela não consegue enxergar. Você de fora faz com que ela enxergue, com a sabedoria, é claro. Desse modo você o deixará corado de vergonha e Deus recompensará a você. Então você está retribuindo a pessoa que tem alguma intriga com você com amor, e é isso que Jesus nos ensinou, né? Pagar com amor. E a melhor vingança, é claro, é o perdão, é liberar perdão. O vento norte ele traz chuva e os mexeriqueiros trazem ódio. Mexeriqueiro aqui, pessoal, na tradução da palavra, é a pessoa fofoqueira, é a pessoa que fica falando da vida dos outros. Então, quando você fala da vida do outro, é porque você não tem conteúdo próprio. E dessa forma você está plantando discórdia, você está plantando injustiças. Então, fica aí a mensagem, tá? Não aceite companhias desse nível também. Eu constantemente lembro de uma frase que fala assim, quando Pedro fala de mim, aliás, quando Pedro fala de Paulo para mim, logo eu sei mais de Pedro do que de Paulo, porque é a pessoa que leva a mensagem que você descobre o caráter dela, a forma como ela fala, as coisas que ela valoriza, as coisas que ela despreza, enfim, isso aí é código de sabedoria. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com a mulher briguenta. Então você, mulher, aqui é a mensagem para você. Lembre-se que você é a doçura, você é a ternura e você é o equilíbrio. Você é tudo que representa a questão interna. Então você tem a missão, aí no meu ponto de vista, é claro, de trazer a mansidão para o homem. Porque o homem ele é muito da ação, ele é muito energético, então você baixa essas energias ali, porque lembra, a ponderação, e a mulher, no meu ponto de vista, ela tem essa missão de ponderar essa energia muito exaltada do homem, tá bom? No meu ponto de vista, claro. Água fresca em garganta sedenta é a boa notícia de uma terra distante. Então, quando se chega uma mensagem, uma boa notícia de uma terra distante, ela alegra, ela traz vida. Toda boa notícia é agradável, tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem. Como a água fresca na garganta sedenta. Fonte turva e nascente poluída é o justo que fraqueja diante do injusto. Então, se você é uma pessoa justa, de coração íntegro, que anda por princípios, e se fraquejar na frente de um injusto, de uma pessoa mentirosa, que pratica a maldade, você logo se mostra como uma fonte poluída, uma fonte turva. Então talvez haja alguma sujeira dentro de você que você precisa limpar, porque não é natural o justo perecer diante do injusto, tá bom? Comer muito mel não é bom, e procurar a própria honra não é honra. Então lembre-se da ponderação. Então quando a gente fala de social, de convivência social, é importante que haja a ponderação. Então o excesso é ruim, a escassez também. E procurar a própria honra não é honra. Então lembre-se que a honra ela é validada por outras pessoas, que não saia da sua própria boca, mas que saia da boca de outras pessoas. E aí existe um gatilho mental que gera prova social. Quando outras pessoas dizem que você isso gera uma validação aos olhos e ao entendimento de outra pessoa.
Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a falar para vocês, eu sou sábio, eu sou isso, eu sou aquilo, logo você aí do outro lado vai falar, esse cara ele é presunçoso e ele é arrogante. Agora, se vocês ouvirem outra pessoa falando de mim, existe uma possibilidade maior de você validar aquilo como verdade. Percebe? Então essa é a mensagem aqui. A própria honra. A honra vem da validação das obras que você constrói e não daquilo que você fala. Lembre-se que a ação ela é muito mais reconhecida do que a palavra, do que o mentalismo. Cidade aberta e sem muralhas é o homem que não sabe se controlar. Então olha que interessante essa analogia. Antigamente a guerra era algo comum. Então imagine uma cidade que pode a qualquer momento explodir uma guerra e ser só tomada por uma outra nação. Assim é a pessoa que não sabe se controlar nos seus próprios desejos. Lembre-se que constantemente é vendido uma ideia, talvez de que a droga ela seja interessante, de que trair pode ser divertido, de que isso não é errado. Então, se você controlar isso, você tem domínio próprio, você tem governo próprio. Então, e mais vale você se controlar do que dominar toda uma cidade. Percebe a analogia aqui? Então, se todo mundo tivesse um autocontrole emocional, racional e espiritual, então haveria uma transformação individual. E essa transformação individual ela ia gerar um efeito coletivo na medida que mais pessoas tivessem essa transmutação. Por quê? Porque isso ia começar a gerar influências positivas e aí eu acredito que a nossa humanidade ela começaria a se alinhar. Mas isso não é uma tarefa tão simples. Mas lembre-se, o amor está em guerra. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? Você tem simplesmente sendo o telespectador ou tem tomado iniciativa e posição e plantado sementes positivas? Eis a parte que nos cabe. E lembre-se, mais vale o amor do que o ódio, tá? Então, não importa o que te aconteceu, importa o que você vai fazer com o que te aconteceu. Não importa a situação, o desafio, importa é você se alimentar de coisas boas, se converter isso em comportamento positivo. Beleza, pessoal? Então, caminhando aqui para os 40 minutos de vídeo, por mais que eu tente ser breve, é difícil, tá? Mas o importante é que eu estou passando de forma completa aqui no capítulo. Então, curte, se você ficou até aqui é porque fez sentido. Se durante a minha mensagem você pensou em alguém, talvez essa mensagem ela possa chegar para outras pessoas. Então, compartilha, tá bom? Comenta também o que você tem achado dessa interpretação. Faz sentido, não faz? Coloca aí o seu ponto de vista, tá bom? Lembra que existe essa liberdade. Aqui nós somos livres pensadores. Assim como eu, você também é um livre pensador. E talvez analisando o seu ponto de vista eu possa converter isso em uma outra forma de pensar. E essa é a mágica de se afiar com a presença do próximo. Beleza? Valeu e até o próximo capítulo.